pessoal, a gente está de volta, nosso podcast só depende de nós, com mais uma convidada. Oi, Pri. Oi, Tati. Pessoal, olha, vocês estão acompanhando nossos outros podcasts? Nossos episódios todos são todos maravilhosos. Eu adoro. Fernanda, aqui vou apresentar a Fernanda Tabata Souza de Oliveira. Um prazer, Fernanda, ter você aqui com a gente hoje, como nossa convidada. É todo meu. A gente já estava esperando a Fernanda há um tempo, ela é uma paciente oncológica e ela recentemente foi submetida a uma cirurgia bariátrica. Então a gente estava esperando, ela ia vir antes para conversar com a gente, mas aí ela ia passar pela bariátrica e agora tá aqui pra gente para contar um pouco sobre toda essa experiência, essa história de vida da Fernanda. Seja muito bem-vinda com a gente aqui, viu? Fernanda é jovem, está há quantos anos, Fernanda? 35. 35, agora imagina, 35, ela passou por um tratamento de câncer de mama. Quando ela estava terminando, ela já estava programando a bariátrica. Falei, menina, mas já vai ser assim, você não vai dar nem tempo. E você pensava na bariátrica antes do câncer mesmo? Sim, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui, podendo falar um pouco sobre mim. E sobre a cirurgia, primeiro, sempre foi, né, a cirurgia era primeiro. Quando eu estava para fazer, eu fui diagnosticada com câncer. E aí foi tudo suspenso. E aí eu não pude fazer. Você já tinha desejo? Como que surgiu o desejo de passar por uma bariátrica? Foi necessidade ou foi desejo? Eu sempre tive problemas hormonais. Eu sempre tive muita dificuldade de manter peso. Então o efeito sanfona foi a vida toda. Então era algo que eu já não conseguia. Eu já fiz diversos tratamentos quando criança, adolescente. E depois, um período da vida, deixei pra lá também. E aí, quando fiz 32 anos, falei, bom, eu preciso me cuidar, eu preciso pôr ação aí, eu preciso buscar uma orientação médica pra ver se eu consigo, se eu não consigo, quais são as possibilidades. Eu cheguei a pesar 122 quilos. 122 quilos. Aí eu fui buscar um convênio médico, porque eu sabia que seria, né, por conta dos exames, por conta de uma série de coisas que eu precisava fazer. Fer, como que é pesar 122 quilos? Horrível. Limitações, né? Dificuldades. Desânimo, eu acho. Desânimo, autoestima. E assim, eu não percebe. Isso que é louco, assim. Eu não conseguia. Você usava batom vermelho antes da bariátrica? Usava? O batom era uma marca registrada. Eu amo batom vermelho. Eu tô adorando seu batom. o vermelho... Você falou da autoestima, por isso que eu te pergunto. Você sabe que toda vez que eu ia fazer radioterapia, eu sempre passava um batom. E a marca registrada era o batom. Ai, eu acho lindo. Eu esqueço de passar batom vermelho. É que eu acho que eu também dou umas borradas aí também. O tratamento do oncológico também me trouxe vontade de passar um batom, de fazer algo diferente, assim, eu já tava sem cabelo, né, hoje eu tô com cabelo, mas eu precisava algo precisava acontecer, então o batom, eu não passava muita coisa, mas o batom eu sempre acordava e dava uma passadinha. Bom, mas a gente te cortou. Muito bom, eu cortei o batom, não, te cortou de tempo, eu também cortei. Vamos voltar lá. Contando, surgiu essa necessidade, sim. Foi sua. Sim, e aí eu falei, vou buscar aí com um profissional as possibilidades, e aí foi quando eu descobri fui diagnosticada com câncer de mama, e aí foi tudo suspenso. Hoje eu consigo ver que tá tudo certo, porque imagina se eu faço essa cirurgia sem saber do câncer e depois... Então, assim, tudo num tempo, né, que não é meu, dentro da minha crença é dele, então... Hoje eu consigo ver a grandiosidade disso. Claro que no primeiro momento era a minha vontade, eu não sabia se eu chorava mais por conta do câncer, da descoberta, porque eu fiquei muito ainda... foram 4 dias de choque, ou se eu ficava por conta da cirurgia, porque quando envolve sonho, eu penso nisso, quando envolve sonho, vontade, eu estava buscando, então eu parei de procrastinar
esse lance de não me cuidar, de não me tratar, então eu já estava num processo que eu estava buscando, então eu estava empenhada. Então eu parei e pensei, falei, nossa, agora que eu estou tão empenhada em melhorar, por que aconteceu isso comigo? Veio algo diferente no caminho. E foram 4 dias de choque. Como você descobriu o câncer? Eu comecei a sentir fisgadas na mama direita. Mas não era uma coisa que era todo dia. Talvez fosse todo dia, eu tinha ido buscar mais rápido. Era uma coisa aleatória. Só que não era uma dor. Era como se estivesse colocando uma agulha mesmo, me tirando. E eu comecei a ficar com aquele alerta. Eu conversando com meu noivo, tem uma amiga também, um anjo, que com certeza vai assistir, a Vanessa. Eu comentei com ela, falei, amiga, eu tô sentindo isso. Ela falou, vai no médico. Aí eu falei, eu acho que não, né? 34 anos, não tenho diagnóstico na família de câncer de mama, tava super tranquila. E aí ela falou, vai, e ela começou a pegar no meu pé, começou a mandar mensagem. E aí marcou, eu cheguei a marcar 2 vezes e desmarquei. Até quanto tempo você demorou pra ir? Pra encorajar a ir ao médico? Uns 2 meses. Porque a gente acha que não é, né? Mais ou menos. E aí, o processo foi algo assim, fui na consulta super tranquila, falei, olha, é uma fisgada, aí o médico falou, olha, geralmente câncer não dói, então fica tranquila, isso aí não é nada não. Na verdade... Sim, não tava tanto na faixa etária, sim, né? E os meus nódulos não eram palpáveis, que é algo também que eu não sabia. Pra mim, né, já parecia um caroço, já tinha alguma coisa, e eu não tenho nenhum sintoma, aquele vermelhidão, coceira, eu não tive nada disso. Era só aquela agulha colocando e tirando, e era uma coisa aleatória. Bom, conversei com o médico, falei, olha, eu preciso ver isso porque tá me incomodando. Ele falou, imagina, pode ir embora, tá tudo bem, volta com 40 anos. Eu olhei pra ele assim, bom, doutor, é assim, eu sei que o senhor tem sua formação, mas eu não vou sair daqui sem um pedido de um exame. Eu quero fazer. Não. Ele não pediu nem a mamografia e nem a outra. Doutor, eu não falei assim, bom, se o senhor não resolver, eu vou buscar um outro profissional. E eu morava em São Paulo na época. Aí ele olhou pra mim e falou assim, bom, vocês são assim, quando não tem nada, quer ver se tem, quando tem, não quer tratar. Eu lembro como se fosse hoje. Bom, já que você quer fazer, vamos fazer 2 pedidos aqui. Uma mamografia e uma ultrassom. Saí de lá tranquila, já marquei na mesma semana, fiz a mamografia e a ultrassom também. A mamografia detectou um nódulo, não detectou os 2, eu tive 2 na mama, detectou só um. E a ultrassom pegou um também. A primeira ultrassom. E o médico colocou com características benignas, classificou como BIHARDS 3, né? E a mamografia classificou como 0, como se, né, fica inconclusivo, né? Eu aprendi com a doutora Priscila que é inconclusivo. E ele falou, olha, alguma coisa que, não sei, vamos fazer mais um? Porque apareceu uma mancha, eu quero ver que mancha é essa. E aí eu fiquei pensando, né? O mesmo médico. E eu fiz novamente... E eu não sei se essa mancha dentro, né, do que eu acredito, se foi um alerta que apareceu, porque essa mancha não apareceu depois, e essa outra médica que salvou minha vida, doutora Maria do Socorro, não esqueço o nome dela, ela falou, olha, Fernanda, eu não tô vendo aqui mancha nenhuma, e eu não tô vendo nódulo, eu tô vendo 2 e eu tô vendo características irregulares, eu vou sugerir biópsia. Então ela, a terceira via aí que salvou, de fato, e me deu o diagnóstico que... eu fui a fundo. E aí eu fui fazer a biópsia, mas eu já saí dali uma intuição que algo era forte, que eu precisava me preparar. Tinha uma igreja na frente, já sentia. E tava começando, era final de ano, tava começando a montar as coisas de Natal, e eu chorei 1 hora, assim, sem dizer nada, sentada lá, e eu liguei pro meu noivo e falei assim, Pedro, eu acredito que eu vou passar por uma prova muito forte. Algo tá me dizendo que não tá normal, e eu sinto que não tá normal. Então, quando eu falo, né, com as pessoas que eu conheço, com as que eu não conheço, eu falo na internet, a intuição, o nosso corpo, não tem ninguém melhor no mundo para conhecer o nosso corpo.
Eu sentia que algo... eu não tava dizendo que eu estava com algo, mas que algo não estava normal. E aí eu saí de lá, fui fazer a biópsia, já comecei ali uma brincadeira lá com a médica no dia. E eu senti, não sei, o olhar, a troca de olhar delas ali dentro. E aí 10 dias depois eu peguei o resultado de uma forma muito Fernanda de ser. Abri o resultado, falei que se dane. Abri, sentei lá, comecei a ler. Que forma Fernanda de ser? Muitas vezes impulsiva, corajosa. Falei, eu vou ler. Abri lá. Não entendi nada. Claro que eu não entendi nada que estava escrito. Onde eu fui? No Google. No Google. No Google. Vendia o pagamento da conta da internet. Falei, opa, é aqui mesmo que eu vou descobrir. Só aparecia pra mim câncer de mama, câncer maligno, agressivo, não sei o quê. Falei, o quê? Ui! Né? Fechei o envelope. Eram 2 estações da onde eu tava até pro médico que pediu, né? E aí parecia que eu tava indo pra Bahia, a pé, né? De São Paulo, porque não chegava nunca. E as pessoas olhavam pra mim, eu tava totalmente transtornada dentro do metrô, chorando. E eu desci, eu falei, preciso falar com o doutor, preciso falar com ele tá aí. Ó, vai ter que esperar um pouco, porque você não tem horário e tudo mais. Entrei na sala como se não tivesse feito nada. Eu não abri a boca, me fechei o envelope, entreguei pra ele e fiquei olhando a reação dele. E ele, nossa, que bom, já ficou pronto. E abriu super tranquilo. Ele tinha, assim, muita certeza dentro do contexto, né? Pela minha idade, por não ter, né, detectado nada com as mãos. Então, eu acredito que ele realmente acreditou que não era nada. Quando ele leu, a feição dele foi mudando, assim, na minha frente. Eu falei, meu Deus, porque, assim, eu li no Google, mas eu queria ouvir dele. Eu queria escutar da boca dele. Aí ele pediu, olha, tira a blusa, vamos examinar mais uma vez. Ele me examinou mais uma vez, olhou de novo e falou assim, olha... E assim, né, hoje eu consigo até ver uma parte engraçada nisso, porque nas novelas, né, nos filmes, as coisas são romantizadas, né? Tem alguém aí com você e tudo mais. E assim, comigo foi totalmente, olha, você tá com câncer, é maligno, invasivo, assim, eu preciso te operar pra ontem. É urgente o seu caso. Nossa, aquele que mesmo que não tinha nada, né? O que não tinha nada. Eu olhei pra ele assim, eu desabei ali. Eu fiquei chorando uns 20 minutos, sem parar. E ele super tranquilo, né? Falou, olha, quando você tiver mais calma, porque assim, eu preciso explicar o que você tem, você precisa entender o que você tem. E aí, se acalma, ele me deu esse tempo, eu me acalmei. E aí a gente começou a falar, ele falou, olha, eu preciso te operar, por quê? Né? Porque é um câncer HER2 positivo, né? Tem uma escala, me explicou assim, dentro do que eu lembro, porque eu também estava muito transtornada na hora. E assim, eu preciso te operar. Tem isso, né? Os pacientes falam que no momento em que recebe o diagnóstico, já não houve mais nada, né? Não consegue. Por isso que é bom, às vezes, ter um acompanhante para ajudar a guardar as informações, né? Sim. E aí, nesse dia, eu saí de lá totalmente desorientada. Liguei pro meu irmão, foi a primeira pessoa que eu liguei. E eu falei, meu irmão Wesley, que eu falo que se tiver outra vida, por favor, que ele seja meu irmão novamente. Porque ele é um anjo na minha vida. Ele é o tio maravilhoso do meu filho, do João. Ele é um cara, acho que é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. No coração mais íntegro e puro que alguma pessoa pode ter, sabe? Essa é a definição que eu tenho do meu irmão. E eu liguei pra ele. Como é bom ter uma pessoa assim, né? Meu porto seguro. Ele é meu endereço certo, sabe? Assim, Que lindo. e não é só na dificuldade, é também no extraordinário, é na conquista, é no vencer. Ele é um cara que me ensina a ser melhor todo dia, sabe? Com pequenas coisas que ele faz. E quem conhece, né, sabe quanto ele é maravilhoso. Eu liguei pra ele nesse dia, eu falei, eu tô aqui, aconteceu isso, o médico falou que eu tô doente.
ele começou a chorar no telefone, falou que a gente ia estar junto, que não importasse o que acontecesse. E aí a gente começou a chorar, e aí o que pode ser feito, né? Porque o desespero da outra pessoa, das pessoas que estão em volta, é assim, já acho que é imediato, já vou me internar hoje, o que dá para fazer, já quer resolver. E aí tem um processo, né? Até chegar lá. E aí eu tive o processo de marcar a cirurgia. Foi super rápido, foi em questão de 3 semanas, foi rápido mesmo. Montaram uma equipe para me operar, isso foi muito importante, acredito também que tenha me ajudado também a me recuperar. E o meu noivo também, até então, ele aqui em Minas, né, eu morando em São Paulo, aquela coisa toda, e não, a gente tá junto, vamos vencer. Eu quis terminar o relacionamento. Eu ia perguntar isso, porque eles falam das estatísticas de 70% das mulheres serem abandonadas. Você é a estatística que quer Chegou aquela que os humilhados serão exaltados, né? Chegou aquele momento, né, que eu quis terminar. Eu fiquei muito transtornada. Eu fiquei muito transtornada no início. E ele aqui em Minas, eu lá em São Paulo, e eu falei, eu não sei como eu vou ficar, porque eu já imaginava que eu ia perder cabelo e não sei o quê. Falei assim, eu não tô bem pra eu me relacionar nesse momento. Não era nem tanto pelo físico, mas assim, eu não tô bem. Eu não sei como eu vou ficar, eu preciso focar em mim, eu preciso tratar, não sei se eu consigo me relacionar nesse momento com alguém. Talvez você queira mais nesse momento e eu não vou poder te dar. E eu tenho isso hoje comigo, porque eu passei por relacionamento abusivo, eu vivi muito tempo condicionada a viver a vida do outro e dar tudo que o outro precisava, e nesse momento do diagnóstico eu já estava em processo de transformação, de olhar para mim. Então eu tive aquele negócio de falar, peraí, eu não sei se eu vou dar conta, então é melhor que a gente termine. Você tá maluca? Ele falou pra mim. Porque não era um namorado, né? Era um noivo. Sim. E assim, talvez você tivesse... E mesmo que fosse namorado, né? A gente cria essa fantasia de que... Não, se existe um relacionamento sendo construído ali, né? É que o namorado, você pensa assim, um namoro, não, né? Mas assim, o noivo, você tá quase no casamento, né? Sim, construindo casa. Você queria trazer a pessoa ali pra ser seu porto seguro, né? E ela falou, não, meu filho, não consigo te... Não sei se eu dou conta. Eu falei pra ele, eu não sei se eu vou dar conta. É real isso. Acho que... Mas você não viu ele naquele momento como ele te ajudar no cuidado? Né? Vou precisar de auxílio e ele pode ser meu auxílio. Talvez seu porto seguro, naquele momento você pensou no Wesley, né? Sim, talvez tenha pensado no meu irmão, com mais assim. Mas eu fiquei tão... Eu acreditei que eu não ia dar conta de viver uma relação naquele momento, estando passando por aquilo. E também foi no choque do início. O medo do desconhecido, o que vai ser, né? O medo do desconhecido. Você pensou que você ia morrer? Nesse momento, você falou assim, eu vou morrer, não vou viver? Ou não passou isso pela sua cabeça? Passou. Muito. Ainda mais eu, né? Que eu tenho algumas vidas, né? Eu falo, será que meu bônus ainda tá... Como é que tá, né? Porque eu já nasci algumas vezes nessa vida. Então, falei, será que é mais uma oportunidade que Deus tá me dando de continuar? Eu tive medo. Por muitas vezes eu chorei sozinha no banheiro. Meu filho não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu tenho um filhinho de 5 anos, ele tinha 4 anos, né? Quando aconteceu. E ele me perguntava muitas vezes por que eu tava chorando. E eu falava, não, mamãe tá lavando os olhos, né? Aquela coisa bem lúdica. E ele falou, não, mãe, você tá chorando. Ele falava pra mim, né? Então, eu tive medo de morrer. Eu tive medo de não concluir sonhos. Até porque eu tava num processo muito bacana comigo de ser adulta da minha vida. Ser dona da minha vida. É sério, ser a minha adulta. Porque... durante muito tempo da minha vida, as pessoas resolviam coisas por mim. Eu era irresponsável, eu já era adulta e eu agia como uma adolescente, eu não tinha um senso de responsabilidade. Então eu estava num processo de morar sozinha. Eu fui morar sozinha com o João, tinha 1 aninho, tinha 30 anos.
Então eu tava num processo de conseguir pagar a conta de água sem esperar a outra chegar pra vencer, sabe? Coisas que eu tinha dificuldade. Parece loucura pra algumas pessoas, mas eu tinha muita dificuldade de ser adulta da minha vida. Que momento que você pegou isso de volta? Tipo assim, eu cresci. Que momento que caiu a ficha? Eu falo que eu nasci, né? Mais uma vez, né? Porque é um renascimento. Quando o João nasceu, o João, ele é o meu filhinho de 5 anos e ele não... Eu me separei grávida, né? Então foi um processo também complicado. Eu tava grávida de 2 meses quando eu me separei e eu tive que criar o meu filho, e assim, criar sozinha mesmo, sem ajuda, sem apoio emocional, nem financeiro, e eu precisava, e eu vi no João, eu falo que o João ele foi um despertar espiritual na minha vida. Às vezes precisa... Não foi só uma maternidade. Não foi só a maternidade. O olhar para ele, ver que assim... Antes as pessoas, né, eu pegava o filho das pessoas e quando chorava eu devolvia. O meu eu vou devolver para quem? Eu não tinha para quem devolver. E assim, eu comecei a olhar para ele e falei, eu preciso ser mais para poder dar mais e ele ter, me ver como mãe, mas como alguém que, a minha mãe, ela fez o que ela pôde. Que é capaz. Então eu olhei pra ele e falei assim, eu preciso buscar. Então quando eu decidi sair de casa com 30 anos, né, com a mentalidade que eu tinha eu agia como uma adolescente sem causa, né, sem princípio muitas vezes, como sem senso de responsabilidade. Então quando eu saí de casa com ele, eu saía naquele pensamento, eu não posso fracassar. Mas é só por hoje, é um dia de cada vez, eu não vou pensar a longo prazo, eu vou viver o hoje. Então, eu saí de casa com um fogão de 2 bocas e um colchão na cabeça e uma criança de 1 ano. E tendo a oportunidade de ficar comigo, porque eu vivi um relacionamento muito conturbado e eu falei, não, eu preciso de um tempo para me restabelecer, porque eu cheguei ao ponto de não saber o que eu ia assistir, porque era só o outro que decidia. Eu não sabia que filme eu assistia, não sabia. Eu gosto de comédia romântica, eu gosto de novela, eu gosto de ver coisas antigas. Hoje você sabe o que você gosta. Hoje eu sei o que eu gosto. Então eu falei, eu preciso me reencontrar, eu preciso achar novamente o meu documento. Eu preciso achar minha identidade. Então eu tive um reencontro comigo. E aí eu comecei a passar por esse processo de transformação junto com o João pequeno, do senso da responsabilidade, de pagar um aluguel, de chegar no dia não contar história para ninguém, de ir lá e conseguir executar. Então eu acredito até nisso, que a doença, o câncer, ele vem num momento que eu estava... Assim, por mais que teve o choque, né, do diagnóstico e tudo, eu estava tão empoderada do que eu estava me tornando, eu estava acreditando tanto em mim, que depois dos 4 dias que eu falei, bom, com a ajuda, né, de mais uma amiga, e aí o que dá para fazer, né, o que pode ser feito, porque assim, eu tive minha família próxima, a minha mãe não tanto, a minha mãe, ela ficou... Foi um choque para ela também, ela decidiu encarar como se eu não tivesse doente. A minha mãe, ela teve isso. Foi de proteção, talvez, né? Ela não participou. Dificuldade. A dor da filha dói tanto na gente. Mas eu acho que é muito difícil. Ela não participou tanto, mas eu tive também uma corrente de apoio de tias, pessoas mais próximas, primas e meu noivo também, que eu não mandei embora, tá, gente? Eu não mandei embora. Tá firme e forte. Ele falou, você tá maluca? Quando eu quis terminar, você tá doida? Eu tô indo pra isso. Tô subindo na moto, chegando aí. Você tá louca, né? E legal que ele também não comprou aquilo como uma ofensa, né? Tipo, você tá louca? Eu acho que é. Sim, não. Entendeu que... A gente tá junto e a gente vai viver esse processo junto. E eu falei, eu não sei, eu preciso de um tempo, eu preciso ver o que vai fazer. E foi muito louco, porque no processo do câncer, a gente pagou uma viagem em 15 parcelas
bem parceladinhas. Pro Nordeste, a gente ia pra Maragogi, aquela coisa toda e tudo mais. Quando veio o diagnóstico, ó, não pode praia, não pode sol, não pode isso, não pode aquilo. E eu falei, meu Deus. A felicidade pobre dura pouco, né? Eu falei, pô, eu paguei, agora que eu terminei de pagar, não posso ir. Ele falou, Fê, vamos fazer o seguinte, já que você não pode ir pra esse lugar, se a gente for resgatar o dinheiro é 50%, depois que eu fiz a cirurgia, depois de 30 dias, vamos para Campos do Jordão, que é a gente vai fazer o contrafluxo, né? Geralmente, final de ano, o pessoal quer praia, essas coisas e tudo mais. E a gente passa na Aparecida pra gente fazer algumas promessas dentro do que a gente acredita. Eu falei, bom, vamos tentar. Ele falou, se depois dessa viagem você achar que não dá mais, né? A gente vê. E aí foi depois dessa viagem que a gente fez, que eu retornei para São Paulo, que eu comecei a fazer a quimioterapia. E aí, minha amiga, foi aí que eu senti que realmente porque assim, eu sou muito bunda mole, eu nunca nem desmaiei. Eu tenho medo de hospital, eu parabenizo de desmaiar. De tudo. Eu falo que os profissionais que me acompanham, eu falo que vocês são anjos, são pessoas. Eu não, pra mim não dá. Então, quando eu achava que a cirurgia era o ápice eu ali e tal, o quadrante e tudo mais, mas quando chegou no processo do quimioterápico, eu falei, realmente, o negócio, aí que a ficha deu uma caída mesmo. Porque, assim, o processo da cirurgia, eu achava que já era um absurdo. Quando chegou lá na químio, que eu ficava 8 horas ali tomando, e depois veio toda aquela carga do depois, né? Eu tive muitos efeitos colaterais, assim, de perder 9 quilos em 8 dias. Eu peguei uma virose na minha primeira químio, então deu uma judiada muito forte. Com 2 dias que eu fiz a primeira químio, eu decidi que eu ia rapar a cabeça. Porque eu assinei um termo, né, do que ia acontecer comigo e tudo mais. Eu falei assim, a médica explicou pra mim o seguinte, olha, no 13º dia que vai começar a cair, eu falei assim, eu vou ficar todo dia esperando cair esse cabelo? Eu não vou ficar esperando isso, não. Aí Você já adiantou. Não, porque assim, e aí envolve uma série de coisas, porque teve gente que virou pra mim e falou, mas o seu não vai cair, vamos acreditar em Deus que o seu vai ser diferente. Eu falei assim, peraí, mas tudo bem, eu me sinto uma pessoa especial, mas não ao ponto de tomar uma químio e o meu cabelo não cair. Né? É o processo da medicação é esse. Eu falei assim, eu não vou esperar esses 13 dias, nem a pau. 2 dias depois, a minha madrinha, que é minha prima, né, minha madrinha da religião, eu falei assim, vem aqui pra casa. Eu chamei mais uma amiga e um amigo, Dario Pão, beijo, que vocês vão assistir também. A minha prima Patrícia, minha tia tava lá também. E aconteceu uma coisa muito louca nesse dia. Eu falei, bom, vamos lá. Tem uns vídeos também no meu Instagram que eu postei. E eu tinha me inscrito num projeto, que é um projeto aqui de São Lourenço, de mulheres, né? É um projeto encabeçado pela Miriam, que é um projeto sobre a vida. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. E me mandaram esse Instagram e que eu poderia mandar um direct. É um projeto sobre a vida? Isso, é um projeto sobre a vida. Eu não conheço, desculpa, me conta mais aí. E esse projeto, eu falei, bom, manda um direct lá que elas mandam um kit autoestima pra você. Ah, tá. Eu falei, eu vou mandar. Só que eu mandei antes de rapar a cabeça e tudo mais. Quando eu estava lá em casa, que eu estava para finalizar o cabelo visual, o meu irmão chegou em casa com a caixa. Chegou na hora que eu passei foi o último fiozinho que tinha. E aquilo me abraçou de uma forma. Eu tô falando delas, eu não faço parte, eu não sou liderança lá, eu sou uma pessoa que foi ajudada. Eu fui uma pessoa que fui abraçada por mulheres que eu nunca tinha visto. Que eu não sabia quem era, eu não sabia que era do sul de Minas, mas eu não tinha ideia alguma o que era, né? E meu irmão chegou com a caixa na mão, né? Ficou olhando pra mim, careca. Oi, tudo bem? Ele falou, chegou essa caixa lá em casa. Quando eu olhei... Na hora que você terminou, o negócio é... Nossa, Deus...
Deus, é você mesmo especial. Sim. Desenha. Eu me senti tão abraçada naquele momento. Eu falei assim, nossa, se não é Deus, é quem? Não tem outra. Não tem outra Deus opção. com gente, né? Sim. Deus. Sim, com certeza. Eu olhei aquilo e falei, nossa, obrigada, Deus, por esse abraço. Obrigado por essas pessoas estarem aqui em casa nesse momento. O João, mãe, mas o seu cabelo é tão bonito, por que você vai rapar a cabeça? Eu falei, filhinho, a mamãe vai tomar um remédio que vai cair o cabelo. E assim, pra mim ficar boa, vai ter que acontecer isso. E eu vou ficar bonita de novo, né? Aí ele, tá bom então, mãe. Então, tudo bem, né? Se for pra isso. E aí começou o processo da quimioterapia. Eu fiz 6 sessões. Na segunda, eu já mudei aqui pro sul de Minas. Eu vim morar em Três Corações. E eu continuei indo pra São Paulo. A minha médica, olha, Fernanda, vamos ficar por aqui. Não sei o que tem lá. Eu até tinha como fazer aqui no sul de Minas, mas a princípio a quimioterapia, e minha tia, não, fica aqui mesmo, já começou, já tinha uma confiança, um elo, algo ali já um pouco construído, mas muito importante. E aí eu continuei aqui meu live, fiz 6 sessões indo e voltando. E não é fácil. O que não é A fácil. estrada e... E é o medo da estrada, é o medo do deslocamento, é o medo do desconhecido. Cada químio era uma novidade, né? Que acontecia. Então, fui vivendo esse processo. Aí, quando eu terminei a quimioterapia, foi um dia e tanto, né? Eu fazia num hospital, que eu não vou falar o nome, não pode falar o nome, que eles, assim, a médica maravilhosa e tal, mas eles não têm as coisas que tem aqui. Por exemplo, o sino não existe lá, né? Bater o sino, esse negócio de passar a bandeira quadriculada, sabe? E na minha última quimio eu fiz uma campanha para quem... completamente louca, né? Desculpa, completamente louca. Num centro de difusão, falei, venham me visitar e tragam um lenço. A médica falou, o que tá acontecendo aqui? Era gente entrando, saindo. Olha, você fez campanha pra doar lenço Isso, pra outras pessoas. Pra doar pro projeto que me ajudou. Ah, que legal. E que eu até preciso ir lá, que eu ainda não consegui levar. Eu tô com um monte de coisa lá em casa, lenço, peruca, turbante, o que tem, tá tudo lá em casa. E eu fiz uma campanha, eu falei, olha, é a última quimio da Fefe. Eu falei, ó, todo mundo traz um lenço, se tiver uma peruca, se tiver... traga. Se tiver. Aí, uma amiga minha, Tati, apareceu lá com flores, né? Eu tava como? A minha médica olhou e falou, o que tá acontecendo aqui? Fernanda, todo mundo lá pra fora, né? Não pode ficar nesse pudim. E aí, eu querendo fazer festa, né? Que eu colei no carro, minha última... Ela morria de vontade de bater o sino. Morria de vontade de bater o sino. Ainda tem essa parte do sino que hora que vai chegar meu sino? Que horas que vai chegar meu sino? Quando eu coloquei no carro minha última químio e tudo mais, buzine, saí em carro aberto, a doutora falou, você não tá de alta, não acabou. Eu falei, doutora... cada conquista. Depois de ter passado pelo doce Taxel, que de doce não tem nada, você me dá licença que se tiver eu vou comemorar. Que se tiver um carro de bombeiro, eu vou sair em cima dele. Ela falou, bom, acho que você não tem muito jeito, então tá, liberou, aí já veio o bolo, já veio um monte de gente. Aí eu vim pro sul de Minas pra fazer o tratamento. Meu esposo falou assim, olha, se você não gostar... comemora, né? Sempre as nossas conquistas, né? Sim, até nisso... A gente tem que ficar esperando uma grande conquista. Sim, até nisso, a doença, eu falo que ela me paralisou de um lado, mas ela me sinalizou tanto do outro. O meu filho, ele falava pra mim, mãe, que dia que você vai me buscar na escola? Você nunca me busca na escola. A doença, ela me paralisou de um lado, mas me deu a oportunidade de buscar meu filho na escola e ver a felicidade dele. A minha mãe tá aí. Cara, aquilo pra mim foi demais, sabe? Pra alguém aí normal e da sociedade, parece e às vezes a gente normal, só mas pra mim não. Doença mesmo, né, Fê? Sim. E às vezes Deus foi tão bom, assim, ó, porque ele te empoderou. Foi no momento que você tava Sim. amadurecendo e foi lá, tudo bem, que ele falou assim, ó, vou dar uma cacetada que ela vai dar conta. E aí você deu, né? E aí olha como que é incrível. Eu falo que
que não era nem que eu... eram tantas prioridades. A prioridade era pagar o aluguel, era água, era luz, era trabalhar, era dar o conforto. Não era nem que eu não queria ver, eu não percebia. Gente. Não era tanta prioridade na frente. O que hoje é prioridade pra mim? Hoje E é isso. Você tinha essas prioridades hoje e hoje? Hoje, antes, né? depois de muitas tudo isso. prioridades, sabe? Eu saindo daqui, Deus é tão bom que eu Hoje marquei. você tá morando em Pouso Alegre? Não, eu moro em Três Corações. Tá. Vir hoje, sair cedinho de casa, tô aqui. Deus é tão Olha bom que beleza, que eu não tenho muitas amigas aqui porque eu acabei de me mudar e tudo mais. Aí eu me engajei no projeto lá da Casa São Rafael, que é outro lugar abençoado que eu descobri através da doutora Pri. Quando eu descobri que eu tinha que fazer a rádio e tudo mais, me indicaram essa casa para poder ficar, que é um lugar maravilhoso. E teve um projeto, né, do Bruno, das fotografias em outubro, que eu pude participar, que foi muito legal. E aí eu fiz amigas lá. E hoje vai ter um amigo chocolate. Eu falei, vai bater uma data, eu vou poder participar. Olha, eu tenho um dia que... amiga da Fernanda desenhada. Ela sim. veio pro sul de Minas, caiu no Oncominas, tinha o sino. Tinha o Depois sino. ela passou e viu o sino. Não foi? Sim. Eu, Gente, Foi muito louco esse negócio do sino. Foi muito louco, porque quando eu vi o sino, eu fiquei, nossa, aqui tem, né? Porque eu via nos vídeos das pessoas, né, as pessoas que estavam vencendo, porque eu sempre quis buscar vídeos de pessoas vencendo. Pessoas passando, depoimento de pessoas passando. Você foi buscar outras pessoas com a mesma doença Sim. sua na Sim. internet? Na internet fiz muitas mandava amigas, mensagem, mandava tirava mensagem, dúvida. tirava dúvida, queria saber qual que era o processo. Até nesse momento eu olhava assim, Deus, obrigada, sabe? Eu conheci pessoas de outros estados, como Bahia, que é uma situação muito precária para os interiores, que tinham que viajar 8, 10 horas para fazer E assim, para tomar uma quimioterapia, tinha que ficar o dia inteiro no hospital e depois voltar para sua cidade. O recurso financeiro, muito escasso, que a gente sabe que gasta muito, embora tenha algumas, né, alguns estados que ajudam, mas mesmo assim a gente gasta demais. Então eu pude conhecer outras histórias, né, de outros tipos de câncer também. E também ver que o câncer não é uma exclusividade de uma pessoa idosa, de uma pessoa mais velha. Eu conheci meninas com menos idade que eu tratando a doença. Então isso também, de uma certa forma, me alimentou, assim, de gratidão. Sim, eu tô aqui, tô tratando, né? Tenho essa possibilidade, tenho essa outra possibilidade. Outras realidades, né? Você fala assim, nossa, tem gente pior que eu até. Né? Sim. E quando eu me deparei com o sino, eu fiquei muito, assim, tocada, porque eu via muito os vídeos, né, das pessoas tocando o sino e tudo mais. E aí o meu doutor maravilhoso, meu maravilhindo, meu doutor Rodrigo, que eu amo de paixão, ele me mostrou todo o esquema, como seria e tudo mais na sala, e eu não falei nada. Quando eu saí, eu fiquei parada uns 5 minutos lá fora, olhando para o sino e lendo o que estava escrito, né? E aí ele saiu, ele estava indo embora. Ele falou, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tá tudo bem, eu só tô... Eu tô conhecendo o sino. Se é que você me entende. Eu tô aqui, né, esperando que eu vou lhe usar em algum momento. E aí ele me abraçou e eu tava chorando muito. E aí ele me apresentou uma primeira enfermeira, falou, olha, essa aqui é a Fernanda, sua xará e tudo mais. Ele falou, mas por que? Eu falei, onde eu tava não tinha o sino e tal. E pra mim ver esse sino é como se... Foi mais uma esperança, uma energia que eu senti naquele momento. E aí quando eu conheci a doutora Priscila, que tratou, né, dessa parte da rádio, eu contei essa história pra ela sem saber que foi ela que tinha escrito. Eu não sabia que era ela, porque foi lá em Varginha. Então eu falei dessa emoção de ter lido. E aí quando eu terminei de falar, ela falou, sabia que foi eu que escrevi? Eu nunca vou esquecer disso. E ali eu senti uma força, sabe? Uma coragem a mais. Não que eu não estava corajosa, mas eu precisava de mais energia, eu precisava de mais coisas boas. E assim, eu comecei a tirar o bom
do ruim. Eu fiz essas amigas aqui da Casa São Rafael, que eu vi no projeto das fotos, que foi incrível, foi muito legal. Eu conheci novas histórias, novas pessoas. Eu vi pessoas ali já curadas, né? Porque quando eu descobri que eu tava doente, muita gente, ai, fulano morreu. Só vem a notícia ruim. Ai, sabe, ai, meu Deus, tem que cuidar porque fulano morreu também. Morreu. E ver as pessoas curadas é algo, você acha que é essencial? Demais. Te dá uma esperança. Demais. Hoje eu comecei a falar do que eu tava passando, porque além de esvaziar, eu tava tão cheia de tudo que eu tava recebendo que eu não podia ficar só com aquilo pra mim também, sabe? Eu precisava falar quando algo não tá normal, você tá sentindo, por mais que o profissional que tá ali naquele momento, que claro, estudou, sabe o que tá fazendo e tudo mais, mas se você sente que não tá normal, pede um exame, exija um exame. Se ficou na dúvida, procure outro, sabe? Porque eu falo que assim, é um tempo que não volta. Né? Sim, primeiro Deus, mas também a minha intuição e a minha persistência em querer o exame. Então, eu acho que essa conversa sua, né, com sei lá quem, né, que vai falar da intuição, né, que a gente tá aberto aí ao universo. E isso traz, né, algo que te falava assim, ó, vai atrás, sim, né? Todo momento. Funciona. E ao mesmo tempo você tá aberta para ver os sinais, os presentes que chegam, né, ao longo do caminho, de não ver só o problema. Acho que de alimentar essa esperança, de buscar quem te alimentava a esperança também. Sim. E ajudar os outros, né? Ela ainda arrumou a força para pensar no próximo dela, né? Foi incrível. Foi. E aí a última química que eu fiz toda essa loucura aí. E aí eu comecei a falar. Foi em abril. Eu cheguei no Minas parecendo Cebolinha. Só tinha um fiozinho, ó, gente. Agora tem cabelo. Sabe que você sabe que eu ficava assim, ai meu Deus, né? Vou ficar sem cabelo. Meu cabelo é enorme. Muito cabelo. E a praticidade de ser careca, tudo tão... Nossa, e esse calor que faz aqui em Minas... Eu comecei até a gostar. Eu falei, nossa, tô pronta. Eu saía do banheiro, tô pronta. Não precisa ficar uma hora secando, né? E agora esse curtinho eu tô gostando também, porque tô pronta, tomei banho, tô pronta. Porque o tempo é tão importante na nossa vida, né? Que realmente você ficar sem o cabelo deve economizar muito, porque era muita coisa. Lugar, quem me conhece, quem não conheceu antes, sabe, é muito cabelo que eu tinha. Então, até nisso, eu falei, preciso tirar... É muita praticidade, não tem tanto gasto e tô indo embora, o que mais, né? E aí, esse processo de 1 ano, porque eu tive que esperar 1 ano para fazer a bariátrica, que era o seu objetivo... Meu objetivo inicial, antes de tudo. De jeito nenhum. Terminando na rádio com a data marcada, doutor, eu vou poder fazer minha bariátrica, não foi desse jeito? Não, e assim, né, já querendo impor, né, porque esse é o meu jeito, Fernanda, de ser. Não, então, Fernanda, né, vamos esperar mais um pouco, né, aí eu entendi que a quimio não podia, que o processo da radioterapia também não poderia fazer, mas no bloqueio hormonal poderia fazer. Então, eu fiquei ansiosa, né, vivendo um dia de cada vez mais... Não, agora faltam... Quando a doutora Priscila falou 15 sessões, porque eu li 45, 30, aquele negócio do Google estar em dia, né? Que eu fiquei... Eu falei, meu Deus, eu vou ficar 2 meses fazendo... Eu sofri antes de saber se era isso mesmo, né? E aí, quando a gente sentou, a doutora Pri falou, olha, Fê, o que dá pra fazer 15 sessões e tal. Eu falei, 15?! Pra mim era um puta lucro, porque eu fiquei 6 meses fazendo eu já fiz rapidamente os cálculos, vai dar 1 mês, então eu fiz 6 meses e tal, tranquilo, vai dar pra fazer a bariátrica e tal. Aí eu falei, doutora, eu vou fazer e tal, e acho que vai dar certo, e eu vou... Não, depois da rádio, depois que acabar, depois da alta. E aí eu fui conversar com o meu oncologista também, o doutor Rodrigo, ele falou, olha, você pode fazer, mas... Não é melhor dar uma esperada? Porque você tá passando por tantas coisas, tantos processos.
Eu falei assim, bom, eu posso, eu me apeguei no que ele falou que eu podia. Né? Eu me apeguei na palavra posso. Você pode. O resto da informação. Imagina, a pessoa já raspa o cabelo pela possibilidade. Então eu falei, bom, eu falei, olha, velocidade. por favor, eu posso, né? Então eu tô autorizada? Tá tudo certo? Aí ele me mandou o laudo, tudo bonitinho. Eu tava aqui, ele me mandou tudo certinho. Eu senti uma emoção, porque quando envolve sonho, sobre coisas que o dinheiro não pode pagar. É um universo assim, que só quem vive, que realiza sonho, sente. Eu olhei, eu falei, meu sonho vai acontecer. Vai acontecer, porque já não era... Claro, eu não vou ser hipócrita, eu quero usar uma roupa, né? Eu não quero usar o que cabe em mim. Eu quero poder escolher, e há muito tempo eu não escolho. Sabe assim? Eu tenho que ir pro lugar que é o que serve, e aí é tudo feio. Essa que é a verdade. Não é legal, aquelas coisas cheias de liso. Não é coisas que eu gosto de outras coisas. E aí eu comecei a olhar, falei, meu Deus, vai acontecer. E aí eu fui conversar com a equipe, que eu já fazia o acompanhamento lá em São Paulo, e eu conversando com o meu cirurgião, Dr. Lucas, maravilhoso, eu falei assim, Fernanda, e o pessoal lá, todo mundo torcendo por mim, todo mundo acompanhou o processo do diagnóstico do câncer, quando tudo foi bloqueado, o meu desespero, porque foram 2 sentimentos, a frustração de não fazer a cirurgia e estar doente, estar com câncer. E durante o tratamento você chegou a perder quantos quilos? Olha, na primeira quimio eu cheguei a perder 9 quilos, depois eu dei uma recuperada e estabilizou, eu não perdi e nem ganhei. E aí eu falei, vambora, vamos fazer, e é isso aí marcou a data, eu senti aquele frio na barriga, eu falei, nossa, uma mistura de sentimentos. E você não teve medo por ser uma cirurgia? Não teve... Olha, ou o desejo era tão grande que não sobrou nem espaço para isso? Na primeira, lá no câncer, eu fiquei morrendo de medo. Agora a gente faz um CFC, né? Já fica dentro do hospital, já conhece, já sabe os paranauês lá dentro, como é que tem que fazer. Eu já fui tão tranquila, porque eu queria muito. Era algo que eu queria. Era um sonho que estava se realizando. Eu parecia, sabe quando a gente vai para a excursão da escola, quando eu era criança? É o mesmo sentimento. Foi o mesmo sentimento. Por mais que eu sabia que ia vir as dificuldades, né? Que eu passei pelo processo da dieta líquida, da pastosa e etc. E que não é fácil. Não é. Mas eu fazia rindo, cara. Tomava rindo. Por quê? Porque eu escolhi. Eu escolhi viver aquele processo. Eu falei, então, se eu escolhi... Eu vi os pós e os contras, eu vou passar por esse processo. Não é fácil, mas eu tava bem, aceitando, sabe? É isso, é o que dá pra fazer, dá a voltinha, os 15 minutinhos de andar, às vezes senti um incômodo, uma dor depois da cirurgia, mas eu tava tão feliz. Na primeira semana que eu já me olhei no espelho, que eu fiquei na casa de uma amiga minha lá em São Paulo, eu falei, nossa, com uma semana. Hoje... Depois de muito tempo, eu tô colocando a minha primeira calça jeans. Olha Depois que eu fiz a cirurgia. E tem muito tempo, eu não me lembro. A última vez, eu não me recordo que eu usei uma calça jeans. Hoje eu levantei e eu falei, será? Será que vai entrar? Será que vai dar certo? Especialmente, eu falei, bom, quando entrou e fechou sem deitar na cama. sem fazer qualquer movimento brusco. Eu falei, é isso. Foi isso que eu busquei, já valeu a pena. Então,
Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, universo, por esse momento. Meu marido me olhou e falou, nossa, como você tá bonita. Eu falei... E agora o noivo virou marido. Virou Quando marido, você casou né? Nesse Virou processo, marido. você casou quando? Ainda não estamos casados oficialmente, Ah, mas já moramos juntos. É marido. Por favor, pede em casamento. Por favor. Faça isso aí. Eu falo pra ele, eu brinco que ele não, eu brinco Como com que ele ele, chama? né? Pedro. Pedro. Falo pra Pedro. Eles são Pedro, porque ele é São Pedro Fica a mesmo. dica. Fica a dica. Eu brinco sempre com ele, falo assim, aí, vai pedir pra casar comigo, tudo É. mais e tal. Você tem vontade de casar de vestido de noiva? Tenho, Branco. tenho vontade, tenho. Com igreja, parte, a festa, né? Eu falei assim, a doutora eu conheci já nesse processo e da doença, fala assim, já tava comigo lá, né? Agora tem que estar num momento, né? Bom também. Fala assim, Pedro, por favor, tá? Casamento aí, então brincadeiras à parte. Eu falo que ele é um companheiro, um fundinho, sério. Ele é um companheiro, um parceiro. Em alguns momentos, eu falei, meu Deus, né? Ele vendo tudo aquilo acontecer, eu me transformando mais uma vez. Porque quando ele me conheceu, eu já estava muito empoderada, que foi aquele processo que eu saí de casa e tudo mais. E eu estava passando por uma nova transformação. E o nosso relacionamento também passou por diversas transformações. Do dia de não... Eu só quero ficar calada hoje e ele respeitar, né? Processo do libido, que foi muito tenso pra mim, foi muito difícil. Hoje já voltou tudo normal, tá, gente? Hoje tá tudo ok. Mas foi difícil, porque eu perdi totalmente o libido. E pro outro também é complicado. E ele paciente, não, vai ficar tudo bem. Não sei nem se eu posso falar, mas eu senti vontade de contar que a nossa primeira vez, depois de tudo, que eu consegui sentir coisas... foi maravilhoso. Uau! Foi o ápice, mas assim, foi muito tenso e ele foi muito parceiro comigo, assim, de calma, respira. Eu comecei a ficar muito tensa. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô impotente, eu não vou conseguir mais. E aquele negócio, né, e ele todo... assim, parceiro meu, calma, tá tudo bem. Até quando depois eu até chorei e falei, ai meu Deus, achei que eu tava impotente, que não ia funcionar mais, mas funcionou e a gente veio. Também isso foi um amadurecimento na nossa relação, de poder entender o momento do outro, né? Que bonito. O meu momento. Foi lindo. Hoje ele tá operado do tendão de Aquiles, que ele rompeu o tendão de Aquiles, né? E eu falo também que eu tenho que entender o processo dele, o momento que ele tá vivendo. E a gente vem vivendo tanta transformação. E assim, é muito louco. Eu falo que na minha relação com ele, eu posso ser eu estando com ele, sabe? Isso é incrível. Eu posso ser eu. Eu com a minha loucura, falo minha besteira, dou risada. Gosto de Maiara e Maraísa, vou pro show de plaquinha, de faixinha. E ele é roqueiro. E ele vai lá, amor, vai ser feliz e tal. Eu falo que a primeira relação na minha vida normal, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que pulei muita etapa. Eu caso primeiro, depois eu namoro, eu noivo, depois eu namoro, depois eu viro amante, depois acaba. Eu sempre pulei etapas na minha vida, sempre, né? E é a primeira relação que eu me prontifiquei a não agir dessa maneira. Então eu namorei, né? Não casei, mas namorei, fiquei noiva, hoje moro com ele. Então foi a primeira relação que eu fiz o processo de construção. Assim, que eu falei, meu, tantos já fiz assim, me mudo pra casa da pessoa com uma semana, entrego tudo que eu tenho, todos os valores, faça aí o que você quiser de mim. E essa é a primeira relação que eu posso ser eu, assim, estando com ele. Eu gosto de dançar axé. Eu gosto eu falei que ele é roqueiro, né? Gosta de rock e tal. E a gente se respeita, sabe? Tem esse momento. Eu vivi um momento com ele ano passado, pouco antes do diagnóstico, eu já estava em processo. E quando eu era adolescente, eu era muito fã dos Hanson. Eu tinha pôster, ficava beijando os pôster.
O Taylor tinha a boca rasgada porque eu beijava ele. E eu falei pra ele, né? Eu falei, nossa, amor, o Zenson vai vir de novo pro Brasil, né? E assim, eu nunca conseguia ir. Eles vêm tipo Copa do Mundo, de 4 em 4 anos e tal. E aí um dia eu acordei, acho que faltava pouco pra descobrir sobre a doença. Eu tava no processo, eu acordei 7 horas da manhã, ele me ligando. Ai, ele, baixa um negócio aí no seu telefone e tal. Eu falei, Pedro, mas é 7 horas da manhã, tô acordando ainda, calma. Não, abaixa aí, baixa aí. Fui, baixei e tal. Ele me deu o ingresso do show dos Hanson. E eu fui sozinha. Porque eu também aprendi a fazer coisas comigo, sem estar com alguém. E ele me deu esse show. E foi... E ele também, que olha que... né? Sim. Sim, e a gente tem muito essa troca, né? Ele tem os momentos com ele... E eu tenho os meus momentos, nós temos nossos momentos juntos. Eu falo que depois de todo esse processo, eu preciso de um final de semana comigo. Talvez uma semana eu não consiga, porque tem filho, tem rotina e tal. Mas eu busco, eu tenho essa busca por ser eu mesma e poder fazer coisas comigo, coisas que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer coisas comigo. Eu ficava à mercê do outro. Ai, se o outro quer, se o outro vai, se o outro gosta... Hoje eu consigo ir no show que eu gosto, eu posso ir sozinha, eu consigo viver coisas hoje, ter levantado, ter vindo pra cá sozinha. Vou encontrar as minhas amigas daqui a pouco, vou encontrar uma outra amiga que me ajudou muito nesse processo que eu fiquei aqui, que foi um pedido de ajuda do meu esposo, num grupo aqui, porque eu precisava de uma acompanhante para ficar aqui em Pouso Alegre, e eu não conhecia ninguém. E aí o meu esposo pediu ajuda para um amigo que postou num grupo, olha, tem uma moça que vai fazer um tratamento oncológico e precisa de uma acompanhante, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, eu fico com ela, Vitória, Vi, te amo, daqui a pouco ela tá aqui para me buscar. Que lindo. Virou minha amiga, minha irmã. Ela é uma pessoa doce, feliz. Ela tem 23 anos, fez 24, aliás. Ela... é a prova que o mundo não tá perdido. Porque muitas vezes... Nossa, tava na minha cabeça aqui. Porque muitas vezes eu vejo, né? Não posso falar dos outros, mas eu posso falar de mim. Eu vejo a sociedade fazendo tantas coisas, né? Eu vi um vídeo de um cara urinando numa senhora ontem. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? E a Vitória é a prova pra mim, pra Fernanda, que o mundo não tá perdido. Ela não sabia quem eu era, ela não tinha visto o meu rosto. Ela falou, eu fico com ela, não tem problema. A gente se conheceu na recepção da São Rafael. Até as pessoas lá falam, mas vocês... Não, a gente tá se conhecendo hoje. Oi, tudo bem? Prazer. A gente vai dormir no mesmo quarto e nós ficamos dias juntas. Ela me levava para um Cominas, ou às vezes ia me buscar. E me mostrou a cidade. Me levou às reuniões que eu frequento, que são de grupos anônimos. E... cara, aquilo... E hoje, assim, a gente tem uma relação tão bonita, tão forte, tão maravilhosa. Entre outras amizades que eu construí aqui nesse processo que eu fiquei aqui, esse período da rádio. Então, a Vitória, pra mim, ela é... pra Fernanda, é a prova que o mundo não tá perdido, sabe? Que as pessoas podem se prontificar, ajudar, estender a mão. Que tem gente boa aí, né? Que disposta a ajudar sem... Você não precisa merecer, elas simplesmente Sim. vão te ajudar e estender a mão. Sim. Né? Sem nada em troca, né? Sem nada em troca. E sem saber o meu rosto, quem eu era. Ela só me mandou mensagem uns 2 dias. Olha, me avisa o dia que você vai chegar, o horário e me fala o endereço. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, né? Tem tanta gente que podia fazer o mesmo, né? E eu falo, às vezes a pessoa fica em casa, reclamando da vida, Sim. arrumando briga com o vizinho. É uma coisa também, eu me prontifiquei a parar de reclamar. Eu me prontifiquei a parar de reclamar. Com tanto milagre que aconteceu na minha vida, porque eu não tinha onde ficar aqui em Pouso Alegre para fazer rádio. Reclamona? Sim, muito. Muito reclamando. Gente. Muito reclamando. Olha, então se é a transformação em pessoa. Então quem tá reclamando aí em casa, ó, olha pra Fernanda e se inspira, porque eu não consigo nem te imaginar reclamando. Eu reclamava muito, murmurava demais. E
todo esse processo, eu falo, precisa... Foi para movimentar algo, e movimentou. Eu falo com toda certeza que movimentou, sabe? Eu posso dizer que hoje eu fui melhor que ontem, eu tô sendo melhor que ontem. Ô, Fernanda, e sua relação com o João? O que mudou? Olha, o João, ele... Eu falo, os filhos, né? Os filhos são é um mundo tão... eu quero morar dentro dessa criança, sabe? Eu olho pra ele assim e o João, ele é muito inteligente. As crianças de hoje em dia, né? Eu, na idade dele, eu nem falava. Não parece, né? Porque eu falo bastante, mas eu era... não tímida, mas eu tinha muita dificuldade de me relacionar. O João, não. Ele... qualquer pessoa que sentar com ele... Minha mãe fez quimioterapia. Minha mãe, ela tá fazendo tratamento, ela vai ficar boa, minha mãe. Esses dias ele olhou pra mim e falou, mãe, como você pegou câncer? Mãe, como você pegou? Porque pra ele, né, a doença se pega, né? Então eu fui explicar isso pra ele, explicar que as pessoas nascem com as células, umas pessoas desenvolvem, outras não desenvolvem. Ele, entendi, mãe, mas eu também posso ter câncer? Eu falei, filho, pode ser que sim, mas pode ser que não. Então você continua no karatê, faz atividade física, porque ele faz karatê, se alimente melhor, né? E tomara que você não esteja. Você vai passar por muitas dificuldades na minha vida. Embora meu filho tenha 5 anos, eu tento de uma forma não adulta, mas também lúdica, falar para ele das realidades da vida, que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos ter limitações, que pessoas passam dificuldades até mais. Ele vê uma pessoa na rua, ele fala, mãe, vamos ajudar aquela pessoa? Ele já tem essa... Eu falo isso muito para ele, eu falo, a mamãe foi muito ajudada, João, e a gente tem que ajudar. O problema é que ele quer, né? Ele quer ajudar todo mundo, literalmente, né? Ele quer ver a pessoa que quer levar pra casa e tal. Quer dar tudo. Quer dar tudo. Você não deu dinheiro e dá, mãe, dá pra um. Eu falei, nossa, mas você começar a dar o dia inteiro, meu filho. Como que eu vou fazer? Dá o dinheiro. Ele é muito assim. E assim, quando ele me viu careca e tal, esse processo do cabelo, ele fala, mãe, seu cabelo já tá mó bonitão, já tá grande, já tá crescendo. Falei, filho. E agora falta uma aplicação, né, para os exames finais. E eu falo pra ele, depois o objetivo da bariátrica também era ter mais qualidade de vida. Hoje eu consigo sonhar andando de bicicleta com meu filho. Hoje eu consigo sonhar em correr com ele, mesmo que seja pouquinho, sabe? E me movimentar melhor com ele, viver coisas que há um tempo atrás não tinha como. Eu tenho uma amiga que ela fez bariátrica também, tem pouco tempo, mas ela falava assim pra mim, pode acontecer, pode ser muito difícil, mas eu tenho filho pra criar e eu não consigo brincar com minhas crianças. É sobre isso. Ela falou, então eu quero vivenciar isso, eu quero brincar, eu quero me divertir com eles, eu preciso pensar no futuro, a longo prazo. E aí eu quero ir atrás dessa qualidade de vida. Ela falou, eu vou fazer e pode passar por todas as dificuldades, eu vou fazer bariátrica. Quando ela fez, ela passou por muitas dificuldades, porque não é fácil. E ela tava sorrindo, que nem você falou. Ela tava tão feliz. Sim. Ela disse, nossa, eu posso fazer. Ela vai na academia, numa alegria. Eu comecei a academia ontem, também tô super feliz. Nossa. Muito feliz, tá indo todos os dias, assim, já perdeu bastante peso. Então, assim, é isso. Qual que é o ponto alto, assim? É a disposição? Disposição. O que mais mudou que você fala assim? Claramente a disposição, porque assim, eu senti uma montanha para eu levantar. Às vezes eu ficava uma luta. E eu tenho que me prontificar mais em questão da procrastinação. Daqui 5 minutos. Então, até as dores nas pernas, eu não tô sentindo aquela dor, joelho. Melhorou. Foram quase 16 quilos aí. São quantos sacos de arroz? É muita coisa. Todo dia. É muita coisa. 24 horas. 24 horas. E assim... a disposição a levantar, ao caminhar, não tô sentindo aquela dor absurda que eu tava sentindo. Até nisso, quando
a medicação, quando eu falava, ai, tô sentindo muita dor, o sobrepeso também atrapalha qualquer tratamento, não é só oncológico, né? Qualquer um dificulta. Então eu sentia, até a equipe falava, olha, precisa fazer uma atividade física, mas eu não aguentava fazer. Joelho estourado, um monte, não aguentava fazer. Então assim, a cirurgia, além de um sonho, ela tá me proporcionando coisas assim que eu imaginava que eu via, mas senti. Nossa Senhora, é bom demais. É muito bom. Estar vivo, né? Não, estar vivo, acordar, olhar, abrir os olhos, eu agradeço todos os dias. Eu não agradecia todo dia. Passava batido, tinha dia que passava batido. O acordar, agradecer, se prontificar. Sou ser humano, erro bastante. Mas ver o que eu fiz de errado hoje, amanhã já me prontifico, já me percebo, eu não quero agir mais dessa maneira, sabe? Eu sinto que Deus me deu mais uma oportunidade. Mais uma. Eu já nasci algumas vidas na mesma, né? Em 2008, eu fiz um outro tratamento. Eu usava drogas e sou alcoólatra também. Estou em recuperação há 15 anos. Só por hoje, né? Vai fazer 15 anos e 6 meses, agora dia 19. Eu parei de beber, de usar com 19 anos. Você começou muito jovem? Muito. 15? 13. 13? Na verdade, assim, eu já tinha um comportamento diferenciado, né? De quando eu era criança. Hoje eu consigo identificar isso. Quando eu era criança, eu não identificava. Né? Eu era a criança que pegava o champanhe escondido, né? Nas festas de final de ano. Pegava a bituquinha de cigarro, preciso fumar um cigarrinho. Isso criança, eu já tinha eu tinha esses comportamentos diferenciados, né? E aí, hoje eu consigo ter a percepção, claro, que não foi ir lá e beber e usar uma determinada substância, mas eu já tinha um comportamento que me condicionava a buscar coisas. E eu queria ser qualquer pessoa, menos eu. Então, obviamente que em algum momento isso, né? a bebida me também, proporcionou isso. Eu vesti uma capa de uma pessoa que eu era outra. Então, eu sentia uma falsa liberdade, né? Quando eu anestesiava sentimentos e eu ficava nessa busca incessante de ser qualquer pessoa, menos eu. Vinha de uma família disfuncional, meus pais, muitas dificuldades e tudo mais. Eu não quero ser essa pessoa, quero ser essa aqui. E aí, rapidamente fui migrando, né, de uma droga para outra. E aí chegou um momento de não dá mais para mim. Eu tinha 19 anos, eu não conseguia concluir nada, eu não concluía estudo, eu não conseguia me relacionar mais. Eu tinha me relacionar, não só né, homem e mulher, mas eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu vivia para usar e usava para viver. Então eu não voltava mais para casa, sumia 3, 4, 5 dias. Então, eu não conseguia mais ter uma vida normal. E aí, uma tia minha, eu tenho um primo também que é alcoólatra, ele não é adicto, ele é alcoólatra só. Falou pra minha mãe, olha, ela tem um problema, ela é portadora da adicção, ela é adicta, essa menina. Mas é só ela pode dizer que ela é, mas eu acho que ela é. E aí, Bom, minha mãe falou, olha, tem um lugar que dá pra você ficar, é uma clínica e tudo mais. Aí no primeiro momento, falei, clínica, eu não sou doente, eu não tenho problema. Naquele primeiro momento. E aí, quando a doença foi progredindo, né? Porque vai progredindo, né? Eu tentei mudar de cidade, fiz um monte de coisa. E onde eu ia, a doença ia comigo. O álcool aparecia, as pessoas ofereciam, eu mesmo buscava. Sempre tem alguém oferecendo. Sempre tem alguém. No norte, eu morei no norte de Minas. Fugir, não tem. Eu morei no norte de Minas, essa história é engraçada. Lá tem uma cultura que quando nasce um bebê, quando nasce uma criança, eles tomam pinga com losme e tal, umas plantas, põem e deixa aquilo curtindo até a criança nascer. A criança nasceu, eu tava na porta. A mulher ainda tava no hospital, já tava esperando a mãe chegar pra eu tomar aquele negócio. Olha só. E assim, já não importava mais o que já não era. importava mais o que era, não tinha filtro. Tudo.
Era total flex. Se falasse assim, olha, essa caneca aqui, se você quebrar ela e comer todos os pedacinhos, ela vai te dar uma sensação. Eu fazia. Isso não tem nada a ver com caráter e tudo mais. É doença. E a sociedade hoje, muitas pessoas, por falta de informação, né, falam, sem vergonha, tá? Faz isso porque quer, porque gosta, né? A doença da adicção é uma doença muito séria. O alcoolismo é uma doença muito séria. E difícil de querer. É uma doença familiar, social, né? Que envolve Só quem muitas vive na perdas. pele sabe. Sim. Como que é difícil. Sim. E aí esse processo eu fui pra esse local, fiquei lá 6 meses. E aí você quis? Quis. Eu não tava aguentando mais, né? Eu já tinha migrado para uma droga Y aí, que era uma coisa mais pesada. Com 19 anos. Com 19 anos. Você teve essa percepção de que você precisava de ajuda. Sim. Tipo, eu não aguento mais. Não aguentava mais. E aí eu tive, até assim, por mais que o convívio familiar era difícil, mas teve uma união dos meus pais, do meu irmão, para fazer esse movimento, para me levar para esse local, né? Eu lembro do dia da minha internação, né? A minha mãe falou assim, hoje é o primeiro dia que eu vou dormir em paz em tanto tempo, porque eu sei onde você tá. Eu ouço muito isso. Porque eu sei onde você tá. Porque não dorme, né? O meu irmão, vai ficar tudo bem, né? Meu irmão foi uma pessoa que eu roubei muito, sabe? Hoje, a relação que eu tenho com ele hoje, eu falo que é um presente de Deus, que foi uma pessoa que eu judiei muito na minha adicção ativa, que eu prejudiquei, né? Eu lembro que ele fazia um curso, na época o dinheiro do curso sumia sempre, né? Você pegava dinheiro mesmo. Dinheiro, sim. Buscava meios e maneiras. E aí eu decidi parar, aí fui para esse local. E eu fiquei 6 meses lá e quando eu saí, eu continuei buscando recuperação. Eu frequento o grupo de 12 passos de autoajuda, de autoconhecimento, continuo buscando. Sua família vai junto? O que foi Não. essencial que te fez entender que era uma doença? Como é que foi isso? Você falou assim, olha, eu entendi. Teve um momento ou não? Foi construído, foi um processo? Foi um processo. Uma porque eu achava que meu problema era droga Y. O álcool eu ainda achava que eu podia. Era normal. Como que Por ser lícito. Um monte de gente acha, né? Exatamente, Na por verdade, ser lícito, as né? As pessoas não percebem. Confunde, né? Confunde. Então eu achava no início, falar, se eu fizer usar tal coisa, eu só não posso usar essa aqui. Mas o álcool eu acho que dá pra eu conseguir enquadrar aqui na minha vida, pelo menos no final de semana. E aí foi muito legal, porque meu terapeuta, ele falou assim, vamos fazer um inventário sobre isso? Eu fui fazer um inventário sobre o poder do álcool na minha vida. Eu não sou uma pessoa que bebo só no sábado à tarde. Eu bebo segunda, eu bebo terça, quarta, eu não vou trabalhar, eu não faço coisas normais. E aí eu fui fazer um inventário sobre as minhas mudanças geográficas, que eu mudei de estado, que eu busquei. E o álcool sempre ali presente, muito presente. Assim, não tenho problema com álcool. Então eu tive que fazer um inventário para classificar o que era o que ali. Falando, realmente não dá para mim. E aí eu comecei uma trajetória aí de viver sentimentos sem anestesiar nenhum deles, seja bons ou ruins. Perguntei da família nos 12 passos, porque meu pai é alcoólatra e eu eu participei de várias reuniões dos 12 passos, né? E aí a importância também da família, né? Desse Sim. apoio, que você já tem essa rede de apoio tão importante. Sim. Ao longo do processo, né? Acho que também tem a maturidade. Porque para a família é muito difícil. Sim, no primeiro momento, a minha mãe, ela até frequentou alguns grupos para poder me visitar, porque é necessário a família entender, porque tem um adicto e a família fica super doente, codependente, né, fica ali refém, realmente, essa que é a palavra certa, não sei se eu não tô ofendendo, mas fica refém do adicto. E aí, a minha família, para me visitar, frequentou algumas reuniões específicas para familiares, que existem reuniões específicas para isso. Isso. E aí, para até diminuir a crítica, o julgamento. Sim, né? E para saber lidar, né? Com a situação e tudo mais, e se cuidar. Porque é necessário olhar, porque a pessoa, a minha mãe se abandonou, né? Ficava ali na expectativa de eu voltar para casa, e aquele sofrimento. Então, foi também para lidar. Depois que eu saí da
desse local, que eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, né? Que eu fui buscar realmente, porque assim, só ficar em abstinência a pessoa que usou e a pessoa que quer. Então não era mais sobre a minha mãe, meu pai, meu irmão e tudo mais. Então eu precisava continuar. E eu continuo até hoje, né? Eu frequento até hoje. Ah, mas tá 15 anos, não. A doença não tem cura, né? O alcoolismo, ele não é sempre alcoólatra, né? Sempre. Não tem cura. Então, preciso estar buscando. E não é mais sobre o álcool, porque parar de beber, eu parei tem 15 anos. É sobre ser melhor. É sobre processo de introdução de valores, caráter, mudança de comportamento. E eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu vivi condicionada muito tempo a coisas erradas. Aprender a direcionar o impulso. Aprender exatamente, tudo. Coisas simples, como usar o telefone, coisas... Dizer o não. Quando eu entrei num novo processo lá com 30 anos, quando eu saí da casa da minha mãe, eu já estava em recuperação há 10. E aí eu tive que passar por uma... Então, assim, a gente está em constante transformação, mudança. É pro resto da vida. O resto da vida só por hoje, né? A gente fala que é só por hoje, que é um dia, porque a longo prazo parece que é tempo demais. Né? Então, é só por hoje, um dia de cada vez. Então, as pessoas pensam, não tem cura. Não tem, é uma constante. Hoje não é mais sobre a bebida. Você entende que você tem um problema, mas é o processo de mudar o comportamento, porque os meus comportamentos que me fazem buscar coisas para anestesiar sentimentos. E eu não falo só de bebida, falo de sexo, comida. A comida. É isso? Eu fiquei... Quanto tempo eu usei a comida como droga? Compra. Jogo. Isso, jogo. Eu amo jogar baralho. Só que assim, eu tenho que estar muito bem pra entender que é 1, 2 partidas. Porque se deixar eu varo à noite, já começo o dia, tô lá jogando. Então eu sou... Internet, televisão, pornografia. Tudo. Internet, exatamente. Que as pessoas usam pra anestesiar, né? Sim. Pra você fugir um pouco da realidade, né? E são esses comportamentos que fazem buscar coisas para anestesiar. Então, eu tenho que me policiar nos meus comportamentos. Então, eu preciso estar em constante transformação e estar com alerta ali. Peraí, ligado. O dia que eu não tô bem, até hoje. Hoje eu consigo ir numa confraternização, que as pessoas estão bebendo e tudo mais. Mas, assim, o dia que se eu não tô bem, eu não vou. Se eu não tô legal, eu vejo, opa, alguma coisa não tá legal, eu não vou. Ainda mais porque, assim, eu parei... Entender o seu limite. Sim, eu parei de beber tem 15 anos. Tem bebida aí que eu nem bebi, eu nem sei. Eu não sei nem o gosto. E se eu não tô legal, eu começo a namorar. Um merchan na TV. Opa, eu tenho que não alimentar. Então eu preciso mudar o cenário. Desfocar o cenário pra voltar pra mim e falar, opa. Que legal. Nossa. Isso é tão importante isso que você traz, né? Ficar atento ao despertar da curiosidade, né? Porque às vezes uma coisa simples, uma propaganda, né? Na TV. Com certeza. Num dia ruim, então você tem que estar alerta mesmo e ir se conhecendo, sabendo onde é que estão o que pode vir a ser um ponto fraco, né? Pra você já neutralizar aquilo antes. Tentações, né? Que legal. As tentações. Fernanda, nosso tempo já tá assim, olha, esgotadíssimo. Porque se deixar eu falo muito. Mas a sua história é maravilhosa, né? A gente ficaria aqui ouvindo mesmo, né? Eu me emocionei aqui em muitos momentos, como sempre. Nossa, eu agradeço você ter vindo, né? É um prazer, um enorme prazer te conhecer. Eu que agradeço eu fico, vocês por terem me convidado. Feliz porque tô me sentindo especial. Você é mesmo, né? E aí, com toda essa história de vida, né? E todo esse aprendizado e essa alegria de viver pra gente é tão bom. E sabe que me passou assim muitos momentos aqui durante a sua fala que muitas vezes a gente reclama tão à toa na vida e a gente agradece tão pouco, né? Então,
da mesma maneira que me fez refletir e me trazer isso, né? Nossa, Tatiane, peraí, o que você está fazendo? Então vamos melhorar aí no seu dia a dia, que você aprendeu e você me ensinou hoje, que muitas pessoas possam aprender também, né? E colocar em prática, que eu acho que é isso, é esse movimento do bem, essa corrente, você não deixou de pensar nas outras pessoas, né? Consegue levar e agradecer e conviver, interagir, né? É isso tudo. Muito obrigada pelo presente que foi você aqui hoje. Ai, obrigada. Fer, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui expondo a sua história de uma forma tão corajosa e transparente, porque acho que a gente precisa disso, né? A gente fingir que os problemas não existem, que as dores não existem, isso não permite que a gente cresça, não permite que a gente evolua nem que se transforme. E quando você vem e conta toda a sua transformação, porque foram várias, né? Você teve transformação, acho que é isso, desde a adolescência que você está se transformando. E a gente precisa desses exemplos, porque a gente se reconhece no outro. Então, quem está ouvindo, eu tenho certeza que vai encontrar alguma coisa aí na vida que pode ser transformada. Pode ser algo grande, pode ser, né, uma doença, pode ser algo que realmente tira o nosso chão, mas pode ser algo simples, como reclamar do dia a dia, né? E que a gente precisa transformar isso em agradecimento. Então, assim, muito obrigada, porque a gente precisa disso. E obrigada à Vitória também, né? Porque nossa, que delícia que foi ouvir isso. Maravilhosa. Você é a Vitória. E você trazer isso pra gente. Ela é maravilhosa. Eu que quero Muito agradecer vocês, minha doutora maravilhosa, que eu acho que a gente se conectou desde aquele primeiro dia. E eu falo de conexão, a Tati estou conhecendo hoje, mas quando eu falo de conexão, foi o olhar que a gente trocou naquele dia, que a gente se conheceu, e que a consulta durou 3 horas, acho que acharam que eu tinha matado ela lá dentro. E acho que a gente se conectou de uma forma muito forte. Eu estava, né, disposta a entregar a minha vida nas suas mãos, e eu entreguei de fato. Fiz tudo que você me sugeriu, que você me indicou, e para mim é um presente estar hoje aqui, conhecendo você também, que eu também sou muito emotiva, eu também choro bastante. E você, doutora, por tudo que você me deu, sabe? Sem saber quem eu era, né? Tá, você tá aqui, mas sobre a emoção, peraí. Quando eu falo que eu saí muito cheia, teve uma consulta nossa que eu falei isso. Eu tô muito cheia, eu preciso doar, né? A gente fez a live, foi muito legal, a gente falou de muitas coisas. Eu preciso doar isso pro outro. E você muito me ensinou sobre isso também. E me encoraja. Obrigado por esses momentos. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Muito bom. Por excelente. Obrigada, doutora, por tudo. Obrigada. Ó, pra quem não tá vendo, a Pri levantou aqui pra dar um abração na Fer, viu, gente? E é isso, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi muito legal poder estar aqui e falar mais sobre mim. Pode ter certeza que a pessoa mais ajudada sou eu, tá? A pessoa mais ajudada sou eu. Então, muito bom. Bom, gente, aqui vamos seguir em frente com o nosso encerramento aqui do nosso podcast, sempre esperando pro próximo, né? Porque eu não perco nenhum. Que bom! Pode dar ideia pra gente, pra gente falar e divulga, né? Divulga, compartilha. A do Batman eu chorava de tanto rir. Facilmente eu seria aquela mãe. Tentou. Eu me identifiquei com essa parte. Eu ria demais, cara. E assista, ouçam o nosso bate-papo. Sim. Foi o nosso bate-papo. Foi muito legal. E o da Érica também gostei bastante, que tá rodando agora. Tá rodando. Muito legal. Nossa, tem muitos. A gente aprende. Minha amiga tanto, também né? lá do projeto, conheci ela lá. Ela é uma linda, fofa. né? Linda. Isso mesmo. Então, até o nosso próximo podcast. Um beijão pra vocês. Até mais.